pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas esse conteúdo vai chegar até você. Meu nome é Cristiano Pereira, sou professor aqui do curso Reta Final, na matéria Legislação Específica, e vamos focar no concurso da GCM Serra, Guarda Civil Municipal de Serra, que já se tornou assim, um dos melhores concursos do ano de 2023, nível médio, uma remuneração superior a R$ 9.000, então cabe fazer uma preparação adequada. Separamos aqui a lei número 13.022, Lei Federal 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Dificilmente vamos nos deparar com um concurso de guarda municipal que não é cobrado essa legislação. Mas, antes de avançarmos, compartilha, curte, segue a gente, segue a nossa página e segue também lá no Insta, para quando tivermos novos conteúdos, você tá ciente, está por dentro ali em primeira mão. Vai ter um prazer ter você conosco. Vamos avançar. Lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Bem aqui. Cabe fazermos umas considerações iniciais. A Lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, é um avanço para as guardas municipais. Lembre-se, nós temos mais de 5.000 municípios. Óbvio, nem todos os municípios dispõem de suas guardas municipais. Mas o que é necessário, o que foi necessário fazer? Criar regras mínimas, básicas, para os demais municípios, os demais entes federativos seguirem. Esse é o intuito dessa legislação, criar um padrão. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai avançar no conteúdo, mas era comum, há 10, 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, vamos colocar assim, 10, 15 anos atrás, termos concurso de guarda municipal cobrando nível fundamental, a antiga 8ª série, por exemplo. Né? Mas o avanço da sociedade foi ocorrendo e algumas legislações municipais não se adequaram. Então, no ano de 2014, teve esse enorme avanço. Estabelecer regras mínimas, seja da atuação da guarda, do papel da guarda, que os demais entes municipais deverão olhar, deverão observar. Esse é o enfoque da lei. Perfeito? Só antes de avançarmos na legislação propriamente dita, para o nosso concurso da GCM Serra, aqui da Guarda Civil Municipal de Serra, do ano aqui de 2023, tem a parte, um bloco, que é a legislação específica. A legislação específica, nós vamos ter as leis municipais, temos aí a lei municipal, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Serra, a lei número 2360, de 2001, a lei municipal 4.390, de 2015, que é a lei que cria e regulamenta a Guarda Civil Municipal. No estudo da lei número municipal 4.390, vocês vão perceber diversos apontamentos para o Estatuto, que é o diploma que nós vamos estudar nesse momento, na aula de hoje. A Lei Municipal 4.686, que dispõe do Código de Conduta da Guarda Civil Municipal. Lá vamos saber dos deveres, das obrigações, dos PADs também, dos processos administrativos disciplinares, das sindicâncias. Essas são as leis municipais. E as leis federais? Nós temos duas. Temos a Lei 13.022 de 2014, que é o nosso foco, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E temos a 13.675, que trata do Sistema Único de Segurança Pública e do PNSPDS. O que é o PNSPDS? É o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, percebam, e eu trouxe um apontamento ali, a observação ali embaixo. Haverá, nesse tópico da matéria, 8 questões na sua prova. A IDECAN, né, vai trazer questões de alternativa A, B, C e D. 4 alternativas, apenas uma vai estar como correta. E serão 8 questões que vão versar sobre esse tópico que vocês estão vendo em tela, a legislação específica. Lembrando, o peso é diferenciado. Então, cada questão desse bloco é atribuído 1,5 ponto cada. Entendeu? Então, cada questão, 1,5 ponto. Avançando. E uma pergunta, pensa numa pergunta que vai desde os tribunais superiores até a roda de amigos, de bares e por aí vai. Reparou os extremos? Nesses extremos, tem essa pergunta. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Perguntar novamente. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? E você, candidato? Você, candidata? Tem que tomar muito cuidado na hora de responder.
Por quê? Porque se eu lhe perguntar, se a banca perguntar, se a Guarda Municipal ela consta no rol do artigo 144, e quem está lá no artigo 144? São instituições, né, da segurança pública. Eu tenho Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Está faltando alguém? Polícia Penal, Polícia Civil. Perfeito. Os últimos que ingressaram foi a Polícia Penal, através de emenda à Constituição. A Polícia Penal dos estados, do Distrito Federal, foi a última a ingressar. Mas perceba que no rol do artigo 144, em que diversos diplomas que versam sobre direito constitucional sempre apontaram ele como sendo um rol taxativo, ou seja, não cabe outra inclusão ali a não ser via emenda à Constituição, como foi o caso da Polícia Penal. Perfeito? E o que chegou até o STF? Chegou essa indagação. Se Guarda Municipal é órgão de segurança pública. Se Guarda Municipal é. E quais foram os 2 diplomas que foram alvos, né, dessa indagação? Foram 2. A Lei 13.022, que é o estatuto que nós vamos estudar, o Estatuto das Guardas Municipais, e a Lei 13.675, de 2018, que é a que trata do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública. Em ambas as legislações, elas tratam a Guarda Municipal como um órgão de segurança pública. E bateram até a porta do STF para perguntar se era isso mesmo, sem querer criar um juridiquês, uma matéria mais densa em direito constitucional, mas só para fechar esse raciocínio. Foi feita uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um tratamento que dá-se via controle de constitucionalidade, né? E o que diz a decisão? Decisão do STF para pacificar. Lembrando, essa decisão é extremamente recente, é de agosto de 2023. Percebam quão recente é e que pode ali orbitar na prova dos senhores, seja no que diz respeito à legislação específica, seja no que diz respeito ao direito constitucional propriamente dito. Vou ler um trechinho aqui da decisão. O tribunal, por maioria, conheceu da arguição, convolou o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo da DPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E no mérito, então ele trouxe resolução, ele resolveu, no mérito, julgou procedente a presente a DPF, para nos termos do artigo 144, parágrafo 8º, o que diz o artigo 144, parágrafo 8º? Que os municípios poderão instituir guardas municipais para a proteção dos seus bens, dos bens municipais. Então, vamos lá. Julgou procedente a presente a DPF para, nos termos do artigo 144, parágrafo 8º da SEV, conceder interpretação conforme a Constituição dos artigos 4º da Lei 13.022 e o artigo 9º da Lei 13.675. O artigo 4º da Lei 13.022, que vai ser o nosso foco de estudo no dia de hoje, na aula de hoje. Declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Trocando em miúdos, se eu declaro inconstitucional todas as interpretações que excluem as guardas municipais, é inconstitucional as interpretações judiciais que excluem. Então, ao contrário senso, é constitucional as interpretações que incluem, que entendem, que chegam à conclusão que as guardas municipais são órgãos de segurança pública. Então, perceba, o que eu quero apontar para vocês aqui na hora que vocês estiverem fazendo prova. Se perguntarem de acordo com o artigo 144, a Guarda Municipal ela se encontra dentro dos órgãos do artigo 144? Não, ela não consta. Pela mera literalidade, a gente percebe que a Guarda Municipal não consta. Se, porventura, a banca avançar e perguntar de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o entendimento jurídico mais recente, emanado pela Suprema Corte, as guardas municipais são órgãos de segurança pública? São órgãos de segurança pública. Entendimento mais recente daquele que é responsável por dar a interpretação, ter a última palavra, a interpretação constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Então, já apaziguamos essa celeuma, agora sim, temos gabarito para avançar dentro da legislação. A Lei Federal 13.022, também conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais, foi promulgada em 2014. Tem como objetivo estabelecer diretrizes e regras para a organização e funcionamento das guardas municipais do Brasil.
Essa lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Incumbe as guardas municipais, instituição de caráter civil, lembre-se, guarda municipal não é instituição de caráter militar, em que pese a gente olhar para algumas instituições, elas terem sido treinadas, muitas das vezes, ou terem sob o seu comando militares, capitães, majores, tenentes-coronéis, coronéis das polícias militares, aí apresenta toda uma ordem unida ali, uma padronização, né? A gente olha aquele uniforme, percebam que alguns até prestam continência um para com os outros, mas a guarda municipal com instituições militares não se confunde. Guardas municipais são instituições de caráter civil. Então, não leve a prática, o dia a dia, o cotidiano, para a prova. Se apega à lei, se apega à legislação. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei. Opa, que lei é essa? Uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. Não seria a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento? Perfeito. Então, a função de proteção municipal, preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Toda vez que vocês verem essa opção aqui, proteção municipal preventiva, proteção preventiva, circule e grife. Por quê? Porque a banca, a IDECAM ou qualquer outra banca que seja, no dia da prova, ela vai trocar o preventivo por repressivo, por ostensivo, e vai estar incorreto. A Guarda Municipal cabe a função de proteção municipal preventiva. Perfeito? Avançando. Princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Esse artigo 3º é de extrema importância, só para os senhores terem uma ideia. Na Lei 4.390, Lei Municipal, que cria a Guarda Civil Municipal de Serra, faz menção sobre essa lei. Ela aponta que a Guarda Municipal que está sendo criada lá em Serra, foi criada no ano de 2000, a legislação é do ano de 2015, é datada de 2015, que a Guarda ela deve observar os princípios mínimos de atuação dessa nossa legislação, da Lei 13.022. Tamanha a importância, a Lei 4.390, que cria as guardas civis municipais lá de Serra, ela menciona os princípios mínimos de atuação das guardas municipais previstos no artigo 3º da Lei 13.022. E quais são eles? Isso aqui é objeto de prova. Posteriormente, eu vou trazer para vocês, foi cobrado recentemente, 2022, 2021. Então, questão recente. Faz-se necessário uma leitura e massificar o conteúdo. Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. E aqui eu coloco até uma observação. Costumamos falar patrulhamento ostensivo, repressivo. Não cai nessa. Perfeito? Patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade. E a própria legislação ela se preocupa com isso. A Guarda Municipal deve se preocupar com isso, mas a legislação já se preocupa. Porque só o fato de padronizar a Guarda Municipal, requisitos para ingresso, ser nível médio, por exemplo, e em diversos municípios colocavam nível fundamental ou quarta série, isso você criava uma discrepância no material humano que você está trazendo para atender a população. Então, era necessário você trazer uma adequação, porque a sociedade mudou. Perceba, ensino fundamental há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma coisa. Ensino fundamental hoje é outra. Então, você elevar para atender os anseios da sociedade era necessário. Então, esse compromisso com a evolução social da comunidade foi um olhar muito, muito importante da Lei 13.022. Uso progressivo da força. O que significa esse uso progressivo da força? Você já teve contato, né, com alguma força de segurança? Você deve estar mais ou menos por dentro disso. O uso progressivo da força é porque você deve ir do meio menos gravoso para o meio mais gravoso. Você não pode resolver um determinado conflito, que muitas das vezes pode ser resolvido com um diálogo, ou talvez com uma técnica de mobilização, de defesa pessoal, sacar a pistola .40, por exemplo, nesse caso. Se poderia ter sido resolvida através do diálogo. Então, o uso progressivo da força é um uso escalonado. Perfeito? Você começa ali com um diálogo, o diálogo não veio, não surtiu efeito. Técnicas de defesa pessoal, depois utilizando de meios não letais, e utilizando meios letais apenas para salvaguardar a sua integridade ou a integridade de terceiros. E para cessar a injusta agressão, nunca para buscar o óbito. O óbito pode ocorrer? Pode.
Mas qual foi o objetivo? Cessar a injusta agressão. Avançando aqui. Artigo 4º. É competência geral das guardas municipais a proteção dos bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Na legislação para dominiais, às vezes a gente vai ver outros professores citando dominicais, mas o que são esses bens que a Guarda Municipal deverá proteger? Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum. Bens de uso comum, você pensa assim, vamos flertar agora com o direito civil. Praias, rios. Perfeito? Então, são bens de uso comum. Todos podem utilizar. Então, cabe à Guarda Municipal fazer essa proteção dos bens de uso comum. Bens de uso especial são bens que são destinados a um fim. Por exemplo, uma escola é destinada ao fim, a educação de jovens, adultos, crianças. Um hospital, o atendimento, né, para a saúde, o atendimento primário. A própria sede da prefeitura, né, que ali tem os servidores ali trabalhando, tem uma finalidade. Então, esses são os bens de uso especial. Professores, bens dominiais ou dominicais, o que seria? São bens que não têm uma destinação específica. São bens que podem ser afetados, podem ter bens que não são afetados, que podem até ser alienados. Perfeito? Podem até ser objeto de alienação de venda pelo município. Mas os bens dominiais, eles não possuem uma destinação específica. É só guardar isso. Perfeito? Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. E aqui, falou em competência, falou em princípio, tem que ler, não tem como. Ia ficar uma aula muito maçante se eu tivesse que bater os 18 incisos. Então, o que eu fiz? Separei uns 5, 6 incisos, que eu entendo serem os mais... tem que ser com mais atenção para o examinador na hora que ele vai montar a prova, entende? Mas isso não tira a necessidade de você, candidato, você, candidata, fazer uma leitura. A legislação não é grande, 50 minutos, dá para bater ela de ponta a ponta, perfeito? Claro, tem que fazer uma primeira leitura e depois uma leitura mais aquela com grifos, circulando as palavras-chave. E depois de você assistir a nossa aula e ir para a legislação, perceba, vai ficar muito mais fácil. Vou trazer aqui os apontamentos. Ó, inciso 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social. A banca que ela vai querer trocar, vai dizer que a guarda não trabalha junto com outros órgãos, trabalha sozinha, de maneira isolada. Mentira, em relação ao inciso 4. Inciso 5. Colaborar com a pacificação de conflitos e seus integrantes presenciem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Novamente, respeito aos direitos fundamentais, respeito aos direitos humanos. Se atente a isso. Inciso 9. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Deixa eu... Uma gafe aqui, colocar o celular no silencioso. Então, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Então, perceba que a gestão ali da Guarda Civil Municipal, ela deve manter um diálogo constante com a sociedade civil, com os comerciantes, com a associação de moradores. Para quê? Para a política de segurança pública ser implementada ali pelo município ser eficaz. Não está dissociada, não está dissonante. A sociedade está de um lado e a Guarda Civil Municipal está de outro. Não, a Guarda Municipal ela deve estar do mesmo lado, caminhando junto com a sociedade. Por isso que é importante ouvi-lo, entender o anseio da sociedade e, na medida do possível, você adequar dentro do trabalho da segurança que a Guarda presta ali de maneira local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos. Aqui é um prato cheio. Por quê? Porque pode dizer que a Guarda Municipal ela vai atuar somente na sua circunscrição. Ela não vai atuar junto com outras instituições, com outras guardas municipais. Perceba, isso vai choque com o que diz a própria legislação, mas a banca ela vai tentar brincar com aquele candidato que não se atentou, não fez a leitura da legislação federal. E vamos lá, uma perguntinha aqui. Como se dá a criação da Guarda Municipal? Como se dá a criação da Guarda Municipal? A resposta está lá no artigo 6º. O município pode criar, por lei, sua Guarda Municipal. Perceba, candidato, perceba. Aqui a banca também vai brincar. Ela vai fazer essa pergunta. Como se dá a criação da Guarda Municipal? Alternativa A, através de
decreto-lei. Alternativa B, através de lei complementar. Alternativa C, através de lei municipal. Opa, isso aqui me atende. Alternativa D, através de emenda à Constituição. A questão ela vai brincar com algo que está lá na lei. Perfeito? Ela vai só trocar para fazer pegadinha nisso com quem não fez a leitura. Então, artigo 6. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Que lei é essa? Uma lei municipal. E a quem a guarda municipal ela é subordinada? E aqui, em especial, os candidatos do concurso da Guarda Civil Municipal de Serra. Em especial, para os candidatos da Guarda Civil Municipal de Serra. A gente está olhando a Lei 13.022. Se perguntar de acordo com a Lei 13.022, eu vou dizer que a Guarda Municipal ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Prefeito. É o prefeito. Isso a gente não tem dúvida. Mas, professor, por que o senhor está sendo enfático assim? Porque você estudou outros diplomas. Por exemplo, a Lei 4390, de 2015, que criou a Guarda Civil Municipal de Serra. Lá, a Guarda Municipal ela está diretamente subordinada, de acordo com a legislação, ao secretário municipal de Defesa Social. Ao secretário municipal de Defesa Social. De acordo com qual diploma? Com a Lei 4.390 de 2015, Lei Municipal, lá de Serra. Então, quando você se deparar com essa questão na prova, você tem que olhar qual diploma ele está se referindo. Ele está se referindo à legislação federal, a Lei 3.022, a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Está perguntando, de acordo com a Lei Municipal 4.390, a Guarda Municipal é subordinada ao secretário municipal de Defesa Social. Perfeito? É bom trazer esses apontamentos, porque quem vai ditar o ritmo, quem vai ditar a resposta é o comando da questão. Quem vai ditar a resposta é o comando da questão. Requisitos para ingresso da Guarda Municipal. Lembra que eu falei que precisou se adequar? Antigamente era quarta série, oitava série, ensino fundamental, mas ocorreu uma evolução. Vamos lá. Quais são os requisitos para o ingresso na Guarda Municipal? Requisitos para o ingresso da Guarda Municipal. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade. Isso aqui foi um grande avanço, né, para a gente trazer um pessoal com grau mínimo de escolaridade aceitável para os dias de hoje. Idade mínima de 18 anos, a banca aqui, ela vai brincar, ela vai colocar 21, ela vai colocar 25, ela vai dizer que não tem idade mínima, e tem. Aptidão física, mental e psicológica, então a gente sabe que o candidato vai participar por um TAF, vai participar de um psicotécnico, isso aí é de praxe nos diversos concursos da área policial, de segurança pública como um todo. Idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Opa, aqui a gente vai fazer já um outro apontamento. Idoneidade moral. Você está prestando prova para onde? A Guarda Civil Municipal. De qual município? Serra. A quem compete, né, efetuar a investigação do candidato? A quem compete? Tem um órgão, lá na legislação municipal de Serra, que é responsável por efetuar a investigação social do candidato. Olha só as matérias, eu conversando com as disciplinas. A gente está tratando da Lei 13.022, que é uma legislação federal, mas minha mente está toda hora pensando nos outros diplomas que estão ali orbitando a sua prova. É a corregedoria. A corregedoria da Guarda Civil Municipal de Serra é o órgão responsável por aferir a idoneidade moral do candidato através da investigação social. Perfeito? Anota isso, que isso é importante. Dificilmente você vê uma questão da área de segurança pública também que não faça menção à corregedoria, que é o órgão correcional, o órgão que verifica se os servidores estão atuando de maneira ética, de acordo com os padrões da instituição. Falando em corregedoria, artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação, auditoria, mediante. Aqui a gente vai fechar em dois raciocínios. Na Guarda Municipal, a depender do quantitativo e a depender se é armado ou não, haverá necessidade de uma corregedoria. Isso eu estou falando do controle interno, pois a legislação também prevê o controle externo. Vamos fazer a leitura? Controle interno, exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da Guarda. E em todas
em todas que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Então, vamos lá. Se eu tenho um efetivo inferior a 50, e eu não disponho de arma de fogo, não há necessidade de termos uma corregedoria. Todavia, se meu efetivo for superior a 50, ou eu utilizo arma de fogo, aí independe do meu efetivo, eu posso ter 30, 40 guardas, é menos que 50? É menos que 50. Mas utilizam arma de fogo, há necessidade de termos uma corregedoria. Perfeito até aí? Avançando. Controle externo. Controle externo exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Perceba, diferente de outros órgãos, porque quando a gente fala, o que a gente entende quando fala em controle externo? Você sabe que a Guarda Municipal está inserida dentro do âmbito do poder executivo. Você imagina o controle externo, ele ser aferido por um outro poder. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a Polícia Civil, perfeito? E dentro da Polícia Civil, ela tem a sua corregedoria, exercendo o controle interno. E nós temos o Ministério Público exercendo o controle externo da atividade policial. Só que nesse caso aqui, o controle interno, nesse caso aqui, o controle externo, não é de um órgão fora do Poder Executivo. É dentro de um órgão, de uma ouvidoria, ainda dentro do Poder Executivo. Todavia, deve ser um órgão independente, que não vai estar sobre a direção da guarda. Para quê? Para não sofrer pressão, para não ser influenciado, para não colocar as coisas debaixo do pano. Basicamente é isso que a legislação está dizendo, perfeito? Então vamos lá. Inciso 2º. Controle externo exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda, perfeito? Qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal. Perceba, qualquer que seja o número da Guarda Municipal, eu preciso ter uma ouvidoria, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Perfeito? Então, sem maiores dúvidas aí sobre o controle interno e controle externo. Capítulo 8º das prerrogativas. Eu achei interessante aqui, nós fazemos a leitura também do artigo 8º, capítulo 8º das prerrogativas, fazer uma leitura do artigo 15 em seguida, e os seguintes, porque ele traz alguns apontamentos aqui que são cara de prova. Então, capítulo 8º das prerrogativas. Artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro da carreira do órgão ou entidade. Então, o cargo de guarda municipal ele não pode ser exercido por comissão. Não é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. É um cargo de natureza efetiva. Perfeito? Seus membros serão ingressarem na carreira, vão estar ingressando de maneira efetiva nos seus quadros. Parágrafo 1º. Nos primeiros 4 anos, essa informaçãozinha aí está onde? Está também na Lei 4.390 de 2015, que cria a Guarda Civil Municipal de Serra. Olha só. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, perceba a faculdade que a legislação dá, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Então, vamos lá. Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança. Então, a gente pode ter, por exemplo, um delegado de polícia que já se aposentou, está aposentado e está atuando ali. Poderia ter um coronel PM, mas a saída desses profissionais tem um prazo. Qual o prazo? Dos primeiros 4 anos de funcionamento. A partir do momento que eu crio a guarda, nesses primeiros 4 anos, eu posso ter alguém estranho. Depois disso, tem que ser alguém da carreira. Tem que ser um guarda. A guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Perfeito. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma Guarda Municipal. Quantos cargos? Tem 200. Esses 200 são para sexo masculino. Não. Eu tenho que destinar, de acordo com a legislação, um percentual mínimo. 50% das vagas são para mulheres. 35% das vagas
são para mulheres. Um percentual tem que ser destinado, perfeito? E essa destinação vai estar prevista onde? Vai estar definida na lei municipal. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Então, eu não posso... Isso acontecia. Vamos fazer uma observação aqui com os militares. Soldado, cabo. Aí o cara ficava como cabo, perto de ir para a reserva, terceiro sargento. Né? Não tinha uma progressão. Hoje já tem mais, mas a gente encontra até cara que se aposentou, foi para a reserva como cabo. Pô, professor, mas aí é militar. Não, perfeito, eu sei. É só para vocês terem uma ideia. Vamos trazer agora, então, um exemplo para a nossa GCM, para a Guarda Civil Municipal, para a Guarda Municipal. Vamos supor que seja escalonado entre GM1, 2, 3, 4, 5. Você fez o concurso, passou para GM1. Aí você fica GM1, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E não tem normas claras para progressão. Isso entra em choque com a lei? Entra. Por quê? Porque deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. É um direito do servidor. E acaba que eu estou estudando uma matéria, mas eu penso em outra. Vamos supor, olha só, um exemplo que veio aqui agora. Vamos supor que o servidor da Guarda Municipal, ele quer progredir na carreira. Ele já está há 10 anos, 15 anos. Em momento nenhum, o Poder Legislativo Municipal, né, através do pedido do chefe do Poder Executivo, regulamentou essa progressão. Perceba, ausência de norma. Qual instrumento pode ser utilizado para garantir um direito dele, que é previsto na lei, mas que não foi regulamentado pelo Legislativo Municipal? Existe? Eu posso bater no judiciário? Pergunta interessante, não é? Eu vou deixar vocês levarem essa indagação para o professor de Direito Constitucional. O professor de Direito Constitucional vai responder. Mas a indagação é interessante, é instigante, não é? Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Que lei? A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Parágrafo 1. Suspende-se o direito de porte de arma de fogo em razão de restrição médica. Vamos supor que o camarada entrou com um boletim de atendimento médico e ele precisou ser afastado por psiquiatria, por exemplo. Tá tendo alucinações, está bipolar, por algum motivo. Né? Nesse caso, o porte de arma dele vai ser suspenso, enquanto permanecer a patologia. Então, pode ser por restrição médica, por decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. A banca aqui ela vai brincar também. Ela vai dizer que o número é 190, 181, 911. Na verdade, se trata de guarda municipal, o número é 153. 153. 153. Artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Perceba. Vamos supor que o guarda municipal, ele, cargo efetivo lá, tudo certinho, mas praticou uma conduta e nessa conduta ensejou uma prisão preventiva. Ele vai cumprir essa prisão preventiva. Ele deve ser acautelado, né? Lembra, isso é uma medida cautelar. Ele deve ser acautelado fora, não junto com os outros presos, com os demais presos. Presos faccionados, não. Ele tem que ficar de maneira reservada, resguardada. Ele pode até estar dentro do mesmo complexo penitenciário, mas não na mesma cela. Ele deve estar numa cela separada para preservar o quê? A integridade. Mas lembre-se, qual o exemplo que eu dei? Ele sofreu uma medida cautelar. Qual medida cautelar que eu falei? Vamos flertar ele com o direito processual penal? Uma prisão preventiva. Mas o tempo passa, o tempo voa, o processo andou, e veio o trânsito em julgado, que é o que o texto está dizendo ali, uma condenação definitiva. Agora, essa prerrogativa que a lei deu a ele, não tem mais. Se ocorreu o trânsito em julgado, o que é o mesmo que dizer que ocorreu uma condenação de maneira definitiva, na qual não caiba mais recurso, nesse caso, não vai ser assegurado ao guarda municipal o recolhimento isolado em cela. Ele vai atuar, vai ficar junto com os demais presos, após o trânsito em julgado, após a condenação definitiva. Antes não. Maneira cautelar, seja por uma prisão preventiva, seja por uma prisão temporária, nesse caso,
ele deve ser isolado. É isso que o texto, o artigo 18, está dizendo para a gente. Das vedações. A estrutura hierárquica, artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto ao posto e graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações. O que o texto está dizendo aqui é que, por exemplo, eu não posso ter um guarda civil, terceiro sargento da Guarda Civil Municipal, primeiro tenente da Guarda Civil Municipal. Isso você não pode ter. Primeiro tenente da Guarda Municipal. Não. Essas distinções, essas insígnias, esses postos, né, são específicos das instituições militares. Então, a Guarda Municipal vai ter que utilizar de outras. Aqui no Rio de Janeiro a gente utiliza inspetor, subinspetor, GM1, GM2, GM3, né? Cada estado utiliza outras. Em São Paulo, acho que é GCM1, GCM2, mas eu não posso utilizar as mesmas dos militares. É isso que o texto legal está dizendo. Da representatividade. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Artigo 21. Disposições diversas e transitórias, já estamos caminhando aqui para o final. Mas para o final que não acabou, que a gente vai ter, que teremos questões também para trabalhar, para ajudar na nossa fixação. E perceba, com a nossa explanação, vai ficar muito tranquilo responder as questões de prova. Disposições diversas e transitórias. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, circula, sublinha esse preferencialmente, porque no dia vai aparecer obrigatoriamente. No lugar do preferencialmente, no dia vai aparecer obrigatoriamente. E não é. Preferencialmente na cor azul marinho. Eu lembro que uns 20, não vou querer denunciar a minha idade aqui, mas uns 20 e poucos anos atrás, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a cor do uniforme era azul marinho. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal utiliza um uniforme CAC, parecido com o da PRF. Mas, então voltando, artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Não é uma obrigação. Aplica-se a esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação e cujas disposições devem adaptar-se. A lei deu um prazo para as guardas se adaptarem, prazo de 2 anos. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Perceba que a nomenclatura ela varia de município para município, né? Mas, em última análise, todas são guardas municipais atendidas aqui pela Lei 13.022. Artigo 23. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Perfeito. Encerramos? Não. Só termina quando acaba. Questões de fixação. Vamos lá? IBAD, Prefeitura de São Paulo, Guarda Metropolitana, questão de 2022, questão recente. Olha como é que é tranquilo responder as questões. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a cor preferencial para o uniforme e os equipamentos padronizados da Guarda Municipal é o preto. Eu falei preto, eu falei vermelho, eu falei verde escuro. Cinza chumbo? Não. Gabarito, letra ECO. Gabarito, letra ECO, azul marinho. Azul marinho. Questão muito tranquila. Aqui está a fundamentação, artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Avançando. Ascomprev, Prefeitura de Moreilândia, Guarda Municipal, ano de 2020. A Lei Federal 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, traz em seu artigo 3º princípios mínimos a serem observados. Um dos princípios abaixo não está previsto no artigo 3º da lei. Perceba, essa questão já não é tão fácil assim, porque eu falei no início da aula, repito aqui novamente, a leitura dos princípios é fundamental, porque as bancas gostam de confundir lá. Modifica o princípio, coloca uma palavra que não tinha no princípio, descaracterizando, pega uma outra atribuição e diz que é princípio, pega uma atribuição de um outro órgão e coloca como princípio, né? Ela tenta criar uma salada para pegar o candidato. Então, vamos lá. Uso progressivo da força. Vocês lembram? Eu comentei. Utilizar a força de maneira escalonada. Então, a gente comentou. Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Perceba que a questão não é ruim. Preservar a ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Não é ruim.
Mas a gente é refém do quê? Eu e você somos reféns da letra da lei. E a questão está pedindo de acordo com o artigo 3º. Vamos avançar. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Está previsto. Patrulhamento preventivo. Previsto também, lembra que eu falei que pode trocar de preventivo para repressivo, ostensivo? Mas o patrulhamento da guarda é preventivo. Letra E. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Perfeitinho também. Perceba que gabarito, letra B. Porque a letra B não consta. Por mais que a leitura dele não sou estranho, né? Assim, poxa, preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Patrimônio municipal, poxa, talvez seria uma opção. E aí, se você ficar em dúvida nessa, e vai começar a bater dúvida em relação às outras também, faça a leitura do artigo 3º. Várias vezes. Anote, escreva, para quê? Para facilitar a memorização. Gabarito, então, letra bravo. Gabarito, letra bravo. Porque a questão pediu o que não está previsto. E outra coisa, está fazendo questão? Quando estiver pedindo, o examinador estiver pedindo, o item incorreto, marca o que não é. O nosso cérebro, ele é treinado para marcar o que é. Você é treinado para buscar o certo, e não para buscar o errado. Então você pode se deparar ali, uso progressivo da força. Ih, tá certinho. Letra A. Mas entenda, não é isso que ele está te perguntando. Ele está perguntando o que não está previsto. E o uso progressivo da força está previsto. Logo, não é o nosso gabarito. Parece ser óbvio, mas quando você está ali adrenalizado na prova, ali tem muita coisa em jogo, muita coisa mesmo, eu sei disso. Pode bater aquela cegueira. Então, circule esse tipo de palavra. Ah, marque o item incorreto. Marque o que não está previsto. Marque a exceção. Exceto, marca. Circula. Porque aí você já cria um gatilho para não cair nesse tipo de pegadinha. E vamos avançar. Só a aula ficou um pouquinho grande, né? Está em 40 e poucos minutos. Talvez a gente chegue a 50. Mas vale a pena para a gente massificar esse conteúdo. Em uma aula de um pouco menos aí de 1 hora, a gente bateu pontos importantíssimos que podem fazer o diferencial na prova da GCN Serra, do melhor concurso do ano de 2023. Eu não tenho dúvida, nível médio, não tem concurso melhor. Gabarito B. Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Perfeito, avançando. Instituto Consulpan, Prefeitura de Cascavel, Guarda Municipal, ano de 2021. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, as guardas municipais são instituições uniformizadas, armadas e de caráter militar? Negativo. Caráter militar ali. Alternativa B. Deverão proteger o patrimônio municipal, à exceção dos bens de uso especial? Não. Ela deve proteger os bens de uso especial, os bens de uso comum e os bens dominicais, como eu expliquei no início da nossa aula. Letra C. Exercerão as competências de trânsito que lhe forem conferidas na vias e logradouros municipais, conforme a lei ou convênio? Opa, vamos deixar essa alternativa C aí. Atuarão com exclusividade na execução de atividades de defesa civil. Perceba, ela pode atuar de maneira complementar. Há muitos anos atrás, o professor que vos fala foi agente de defesa civil aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, por 2 anos. Fiz seu concurso, fiquei 2 anos lá, salvo melhor juízo, foi em 2009 a 2011. Acho que foi isso. Né? E eu era agente de defesa civil, municipal. A guarda municipal atuava com a gente quando era necessário interditar um imóvel, atuava, de maneira a nos auxiliar. Mas ela não exercia com exclusividade. Até porque era a defesa civil que tinha expertise, que tinha os engenheiros, que tinha as pessoas que poderiam olhar, olha, essa estrutura aqui está colapsada, tem risco de cair ou não. E não a guarda municipal. Perceba que a legislação ela tentou colocar uma atribuição, que ela até pode atuar de maneira a somar com os esforços, mas nunca com exclusividade. Atuarão com exclusividade na execução de atividades de defesa civil? Negativo. Isso eu falei municipal. Ainda tem a defesa civil dos estados, que quem exerce é o Corpo de Bombeiros Militar. Então, sobra quem? Sobra a alternativa C. Exercerão as competências de trânsito que lhes forem conferidas na vias e logradouros municipais, conforme lei ou convênio. A fundamentação. Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 6º. Exercerão as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB.
Fundação La Salle, Prefeitura de Bento Gonçalves, Guarda Civil, ano de 2022. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno e exercido por corregedoria naqueles com efetivo superior a servidores da guarda e todos os que utilizarem arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Então, vamos lá. Lembra o que eu falei? Quais são os controles que a Guarda Municipal vai sofrer? O controle interno e o controle externo. O controle externo vai ser por uma ouvidoria independente, apartada em relação à Guarda Municipal. E o controle interno vai ser exercido por sua corregedoria. E quando será obrigatório a utilização, a criação de uma corregedoria? Se eu tiver um número superior a 50 servidores, perfeito, se tiver um número superior a 50 servidores, e eu vou ter corregedoria em todas, independente do número de servidores, caso eu tenha a Guarda Municipal seja armada. Esse é o controle interno. Então, vamos lá. Qual o gabarito? 10, 20, 30, 40, 50. Gabarito letra ECO 50. O controle interno é exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da Guarda e em todos que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. Questão 2022, questão bem recente, correto? E tem cheiro de prova, pode ser recobrado novamente, sem sombra de dúvida. Aí, gabarito, letra E. Controle interno aqui, naqueles com efetivo superior a 50, gabarito artigo 13. Vamos avançando. CPCOM, Universidade Estadual da Paraíba, Prefeitura de Souza, Guarda Civil Municipal, ano 2022. Considerando o capítulo 4 da Lei Geral das Guardas Municipais, observamos que o município poderá criá-las através de, olha só, qual o instrumento legislativo que vai ser utilizado para a criação da Guarda Municipal. Lembra que eu falei lá atrás? Que a banca vai brincar, ela vai dizer que é por um estatuto, por um decreto-lei, ela vai utilizar vários instrumentos, quando na verdade é a lei municipal. Ó, olha o que ele trouxe: regimento interno, decreto legislativo, lei estadual, estatuto municipal, quando na verdade é lei municipal. Alternativa letra Charlie, letra C. Perfeito? Artigo 6º, o município pode criar por lei sua guarda municipal. Prefeitura, Fundep, Prefeitura, Guarda Municipal, ano 2022. Sobre as prerrogativas das guardas municipais previstas na Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, analise as afirmativas a seguir e assinale V, as verdadeiras, e F, as falsas. Perfeito. Porque são boas de se trabalhar, porque, assim, a gente consegue avançar no conteúdo, ela está tratando aqui de conteúdos extremamente relevantes naquela parte das prerrogativas do guarda municipal. Vamos avançar aqui na questão. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Perfeito. Eu não posso ter os cargos em comissão das guardas municipais serem exercidos por pessoas estranhas ao órgão. Devem ser por guardas municipais, membros da carreira. Então, esse primeiro item ele é verdadeiro. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Perfeito também. Deve haver um mínimo previsto em lei municipal. Eu não posso ter uma guarda municipal vamos dizer que o efetivo seja de 100 pessoas. E as 100 sejam exclusivas para homens. Deve ter um percentual mínimo destinado a mulheres. Então, o item está correto também. Deve ser deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. A banca aqui ela pode trocar. Definir em lei federal, definir em lei estadual, perfeito? Mas definir em lei municipal. Próximo item. Então, os dois primeiros, verdadeiros. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. A Lei 10.826, que trata do Estatuto do Desarmamento. Então, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Perfeito. Sem maiores problemas. Aqui eu trago um apontamento. Vamos trazer um apontamento aqui? É a última questão, mas é válido. Em sede, mais uma vez, o STF, em sede de controle de constitucionalidade, chegou-se até o STF se a previsão da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, que previa uma quantidade mínima de guardas municipais
para só assim disponibilizar arma ou não para aquela guarda, foi taxado como inconstitucional a previsão da Lei 10.826. Por quê? Porque você medir pela quantidade de habitantes, vamos supor, tem um município aqui com 20 mil habitantes, esse município aqui com 20 mil habitantes não pode ter guarda municipal armada, por exemplo. Mas medir pela quantidade de habitantes a necessidade ou não de ter a guarda municipal armada não é o parâmetro correto, porque você acaba criando uma distinção entre entes da própria federação, porque pode ser que o município tenha 20 mil habitantes e seja extremamente violento, e nós tenhamos um município de 150, 200 mil habitantes e seja um município extremamente pacífico. Então, utilizar somente esse parâmetro foi, entendimento do STF, inconstitucional da Lei 10.826. Avançando. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Trabalhamos isso no finalzinho da matéria. Então, se a prisão ela é medida cautelar, se ela for uma medida cautelar, prisão preventiva ou prisão temporária, eu tenho que manter o guarda isolado dos demais presos. Todavia, se sobreveio uma condenação definitiva, transitou em julgado, aquela condenação no qual não cabe mais recurso, nesse caso, ele vai conviver junto com os demais presos da massa carcerária. É o que diz o diploma legal. Perfeito? Vamos avançar. Será que tem mais alguma coisa? Ó, assinar a alternativa correta. Então, os 4 itens estão corretos. Gabarito, letra delta. Vamos só ver se é isso mesmo. Gabarito, letra D. E aqui está a fundamentação. Fundamentação enquanto no artigo 15, artigo 16 e artigo 18. Assim, ótima questão para a gente fazer uma revisão. Mais ainda? Mais questões? Não. Reta final, concursos públicos. Só me despedir aqui de vocês. Pessoal, agradeço por quem ficou até agora. Bancamos aí mais de 50 minutos de conteúdo. Espero que esse conteúdo seja um diferencial na prova da Guarda Civil Municipal de Serra. É um excelente concurso, repito, não canso de falar disso. Concurso de nível médio, pagando mais de R$ 9.000. É uma oportunidade que vale a pena se entregar, se dedicar, focar, né, para obter aquele belíssimo resultado que é a aprovação. Fiquem com Deus, conte conosco. E gostou do vídeo? Ficou até aqui? Então, compartilha, curte, passa para os amigos, tá? E tem a nossa página no Instagram também, caso tenha interessado em alguns materiais como simulados ou a nossa mentoria. Forte abraço, fiquem com Deus.